Sejam bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Não esqueçam de dar o seu like e compartilhar esse episódio com os amigos. E, claro, nos comentários mandem as dicas de livros que vocês amam. A gente adora saber o que vocês estão lendo. Bom, hoje a gente vai mergulhar em Deuteronômio 33. Muita gente lê esse capítulo como um registro histórico de Israel. Mas se a gente chegar ali uma profecia sobre o futuro, uma profecia sobre o Messias e o fim dos tempos, é isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Olha uma coisa que sempre me intrigou em Deuteronômio 33. São aqueles eventos que parecem meio fora de contexto. Fogo e relâmpagos saindo da mão de Deus, Deus cavalgando pelos céus. Isso nunca aconteceu de fato na Torá, né? É verdade. Mas sabe o que é interessante? Essas imagens, apesar de não terem acontecido literalmente no passado, podem ser vistas como símbolos das ações do Messias no fim dos tempos. É como se Moisés estivesse usando uma linguagem figurada para mostrar pra gente o que está por vir. Interessante. Quer dizer que, em vez de ler esses eventos como fatos históricos, a gente deve interpretá-los como sinais do que vai acontecer no futuro. Exatamente. E se a gente olhar para o contexto de Deuteronômio 33, essa interpretação faz ainda mais sentido. Os capítulos 4, 31 e 32, por exemplo, também falam sobre os últimos dias e a redenção messiânica. O capítulo 33 se encaixa perfeitamente nesse panorama profético. Então, Deuteronômio 33 não seria apenas um registro do passado, mas uma janela para o futuro. Sim. E essa janela nos dá uma visão panorâmica do que podemos esperar. A segunda vinda de Jesus, a batalha final contra o mal, o estabelecimento do reino messiânico. Me explica uma coisa. Se Deuteronômio 33 é realmente uma profecia sobre o futuro, por que isso deveria ser importante para a gente hoje? Qual a relevância disso para a nossa vida? Acho que a grande relevância é a esperança. Entender Deuteronômio 33 como uma profecia nos ajuda a ter uma perspectiva diferente sobre o mundo, sobre os desafios que a gente enfrenta. Sabe que Deus tem um plano que ele já revelou uma parte desse plano através de Moisés, nos dá força para continuar, para perseverar na fé. Entendi. Como se a gente tivesse um mapa, um guia para o futuro. É uma boa analogia. E esse mapa, esse guia, é repleto de detalhes de imagens que nos ajudam a visualizar o que está por vir. Que detalhes, por exemplo? Você pode nos dar alguns exemplos do que Deuteronômio 33 revela sobre o futuro. Claro. Vamos começar com Deuteronômio 33.2. Ali, Moisés fala sobre o encontro de Israel com a glória de Deus no deserto. Mas esse evento não aconteceu só no passado. Ele também aponta para a aparição de Jesus no deserto durante o fim dos tempos. É como se o passado estivesse ecoando no futuro, nos mostrando que Deus age de forma consistente ao longo da história. Então, o que aconteceu com Israel no deserto, a forma como Deus se manifestou para ele, seria um prenúncio do que vai acontecer quando Jesus voltar. Exatamente. E não é só isso. Deuteronômio 33.5 também fala sobre a entrega da lei por meio de Moisés. Mas esse evento também prefigura o papel de Jesus como um novo Moisés, um novo legislador que guiará Israel no reino messiânico. Peraí, quer dizer que Jesus seria como um novo Moisés, em que sentido? Em vários sentidos. Assim como Moisés libertou o povo da escravidão no Egito, Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Assim como Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, Jesus nos dá uma nova lei, a lei do amor. E assim como Moisés guiou o povo pelo deserto, Jesus nos guia para o reino de Deus. Nossa, muita coisa para cima lá. Me diz uma coisa, essa ideia de Jesus com um novo Moisés tem base em outras partes da Bíblia? Ou é só uma interpretação de Deuteronômio 33? Olha, essa conexão entre Moisés e Jesus não é algo exclusivo de Deuteronômio 33. Em Deuteronômio 18, 15 e 19, por exemplo, Deus já prometia que enviaria um profeta como Moisés. E em Atos 3.22, Pedro se refere a essa profecia afirmando que Jesus é o profeta prometido. Então essa ideia já estava presente na Torá e os apóstolos também a reconheceram. Sim. É como se tivéssemos um fio condutor que percorre toda a Bíblia, conectando Moisés a Jesus e mostrando a continuidade do plano de Deus. Sim, em Deuteronômio 33, como essa conexão entre Moisés e Jesus se manifesta? Em Deuteronômio 33.4 e 5, Moisés fala sobre si mesmo no passado, mas em um nível mais profundo, ele também está falando sobre Jesus. Ele diz que a lei que Moisés nos ordenou é herança para a congregação de Jacó. Mas essa lei não se refere apenas aos 10 mandamentos, ela aponta para a lei do amor, a lei da graça que Jesus nos ensinou. Ah, que interessante. Então, quando Moisés fala sobre a lei, ele está, na verdade, profetizando sobre a vinda de Jesus e a nova aliança que ele estabeleceria. Exatamente. É como se Moisés estivesse usando a sua própria experiência, o seu próprio ministério, para revelar para a gente o ministério de Jesus. Mas Moisés também fala sobre a conquista da terra prometida. Isso também teria um significado profético. Com certeza. Em Deuteronômio 33.29, Moisés descreve a conquista da terra prometida como um prelúdio da conquista final que será liderada por Jesus. Assim como Josué liderou o povo na conquista de Canaã, Jesus liderará a conquista final do reino de Deus. Então, a conquista da terra prometida não seria apenas um evento histórico, mas também um símbolo da vitória final de Deus sobre o mal. Sim. E essa vitória final será ainda mais gloriosa do que a conquista de Canaã. Em Deuteronômio 33.28, por exemplo, Moisés diz que Israel habitará em segurança. Essa segurança não se refere apenas à segurança física, mas também à segurança espiritual, à paz que só Deus pode dar.
Então, quando Moisés fala sobre a segurança e a prosperidade de Israel, ele está, na verdade, profetizando sobre a paz e abundância que reinarão no reino de Deus. Exatamente. É como se ele estivesse nos dando um vislumbre do paraíso, um gostinho do que nos espera na eternidade. Nossa, é muita informação. Mas acho que estamos começando a desvendar os mistérios de Deuteronômio 33. Sim, estamos apenas começando a arranhar a superfície. Mas já podemos ver que esse capítulo é muito mais do que um simples relato histórico. Ele é uma profecia poderosa que nos revela o plano de Deus para o futuro. E como você disse, essa profecia nos enche de esperança. Exatamente. Saber que Deus tem tudo sob controle, que Ele já nos revelou o final da história, nos dá força para enfrentar os desafios do presente. Bom, acho que por hoje já temos bastante alimento para a alma. Na próxima parte do nosso mergulho em Deuteronômio 33, a gente vai se aprofundar ainda mais nos detalhes dessa profecia. Fique ligado. É fascinante como Deuteronômio 33 se conecta com as profecias que vieram depois, né? Parece que Moisés plantou uma semente e essa semente floresceu nos livros dos profetas. Verdade. E essa conexão toda só reforça a ideia de que Deuteronômio 33 é mesmo uma profecia e não só um relato histórico. É como se Moisés tivesse inspirado pelo Espírito Santo, nos dando um vislumbre do que ia acontecer no fim dos tempos. Exatamente. E um dos pontos mais interessantes dessa profecia é a figura de Jesus como um novo Moisés, que a gente já começou a discutir na parte anterior. Lembra? Em Deuteronômio 33.2b5, Moisés descreve seu próprio ministério legislador, juiz, líder de Israel. Se lembra. E você diz que essa descrição também serve como uma espécie de modelo, uma tipologia para o ministério de Jesus depois do seu retorno. Isso mesmo. É como se Moisés estivesse nos mostrando através da sua própria vida e missão o que esperar de Jesus. E observe que essa tipologia não se limita só aos aspectos gerais do ministério. Em Deuteronômio 33.4.5, Moisés fala sobre a lei que ele ordenou que seria herança para o povo de Israel. E essa lei, claro, aponta para a lei do amor, a nova aliança que Jesus estabeleceu. Exatamente. Mas repare na linguagem que Moisés usa. Ele foi rei em Jesuro quando se congregaram os chefes do povo juntamente com as tribos de Israel. Percebe como ele fala no passado, mas ao mesmo tempo parece estar descrevendo algo que ainda vai acontecer. Interessante. É como se ele estivesse falando sobre si mesmo, mas também sobre Jesus ao mesmo tempo. É exatamente isso. Moisés está profetizando que Jesus será o verdadeiro rei de Israel, aquele que reunirá todas as tribos nos últimos dias. E essa profecia se conecta com outras passagens da Bíblia, como Deuteronômio 18.15 e 19, onde Deus promete enviar um profeta como Moisés. Ou seja, a ideia de Jesus como um novo Moisés não é algo inventado, mas está enraizada nas Escrituras. Exatamente. E entender Jesus como o novo Moisés nos ajuda a compreender melhor a continuidade do plano divino. Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. E ele ensinará e aplicará com justiça e misericórdia no reino messiânico. É como se Jesus estivesse dando continuidade ao trabalho de Moisés e levando a um novo patamar. Mas voltando ao Deuteronômio 33, depois dessa conquista final, como seria a vida em Israel? Moisés dá algum detalhe sobre isso. Em Deuteronômio 33.28, ele descreve Israel habitando em segurança livre de inimigos e perseguições. É uma imagem poderosa de paz e redenção que contrasta com o sofrimento que o povo de Israel enfrentou ao longo da história. É como se todo o sofrimento passado culminasse numa experiência de bênção sem precedentes. Exatamente. E essa bênção não se limita só à segurança física. Deuteronômio 33.28 e 29 fala sobre Israel sendo um povo salvo pelo Senhor, habitando em abundância com grãos e vinho novo. É uma descrição rica e detalhada da prosperidade material e espiritual que Israel experimentará no reino messiânico. Esses detalhes todos são incríveis. É como se Moisés estivesse nos transportando para esse futuro glorioso, permitindo que a gente visualize a vida em Israel sob o reinado de Jesus. E não podemos esquecer de Deuteronômio 33.14 e 16, que complementa essa imagem de abundância, falando sobre o fruto escolhido do sol, o fruto escolhido dos meses e as coisas escolhidas da terra. É uma linguagem poética que mostra pra gente a generosidade de Deus, a fartura que ele reserva para o seu povo. Nossa, é como se o jardim do Éden estivesse sendo restaurado em Israel. Mas me diz uma coisa, como podemos ter certeza de que essa interpretação profética de Deuteronômio 33 é correta? Afinal, muitos estudiosos ainda insistem numa leitura puramente histórica do texto. É verdade que existem diferentes interpretações, mas a leitura profética se sustenta em diversos pontos. O contexto do capítulo, os paralelos com as profecias posteriores, a linguagem simbólica que Moisés usa. É como se Moisés estivesse nos convidando a ir além da superfície, a decifrar a mensagem que está por trás das palavras. Exatamente. Ele nos deixou um legado precioso, uma profecia rica, em detalhes que nos aponta para o futuro glorioso que Deus preparou para o seu povo. E como você disse, estudar essa profecia nos enche de esperança e nos ajuda a ter uma perspectiva diferente sobre os desafios do presente. Com certeza. Saber que Deus tem um plano, que esse plano inclui a vitória final do bem sobre o mal, nos dá força para perseverar na fé e viver com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Falando em futuro, Moisés também descreve o destino de cada tribo de Israel em Deuteronômio 33, não é? Sim, ele faz uma espécie de tour
pelas tribos, abençoando cada uma delas e profetizando sobre o futuro. A linguagem que ele usa é rica em simbolismo e cada bênção revela aspectos específicos da identidade e do destino de cada tribo. Interessante. E o que a gente pode aprender com essas bênçãos? Ela tem alguma relevância para a gente hoje? Com certeza. As bênçãos de Moisés mostram pra gente que Deus se importa com cada um de nós individualmente, assim como se importava com cada tribo de Israel. E elas também nos ensinam sobre a diversidade do corpo de Cristo, sobre a riqueza que existe na unidade da fé. Então, mesmo que essas bênçãos tenham sido direcionadas para as tribos de Israel, elas também podem nos inspirar e nos encorajar hoje. Sem dúvida. Afinal, somos herdeiros das promessas de Deus e as bênçãos de Deuteronômio 33 nos mostram a grandeza da herança que nos aguarda. E essas bênçãos individuais para cada tribo também reforçam a ideia de que Deuteronômio 33 não é só um capítulo histórico, mas um texto profundamente profético. É como se Moisés estivesse nos dando um vislumbre do futuro de Israel e, por extensão, do futuro da humanidade sob o governo de Deus. É verdade. Você tinha mencionado que Moisés usa eventos históricos como tipologia, como símbolos que prefiguram eventos futuros. Você pode dar uns exemplos disso em Deuteronômio 33? Claro. A saída do Egito, por exemplo, é um evento histórico que aponta para a nossa libertação do pecado através de Jesus Cristo. A travessia do Mar Vermelho simboliza o nosso batismo, a nossa passagem da morte para a vida, e a conquista de Canaã prefigura a nossa entrada no reino de Deus. Entendi. É como se a história de Israel fosse um tipo de ensaio para o grande finale, como você falou. Mas como a gente pode diferenciar o que é histórico do que é profético em Deuteronômio 33? Nem sempre é fácil saber quando Moisés está falando do passado ou do futuro, né? Concordo. Mas a chave para entender a linguagem profética de Deuteronômio 33 está na atenção aos detalhes. Quando Moisés descreve eventos que nunca aconteceram literalmente no passado, ou quando ele usa uma linguagem grandiosa, simbólica, ele está nos dando pistas de que a mensagem vai além do histórico apontando para o futuro. Então a gente precisa prestar atenção não só ao que Moisés diz, mas também à forma como ele diz. Exatamente. A linguagem, o estilo, os recursos literários que ele usa, tudo isso contribui para a construção do sentido profético do texto. É como se ele estivesse nos convidando a desvendar o enigma, a decifrar a mensagem por trás das palavras. E qual seria o propósito de Deus ao revelar o futuro através de Moisés em Deuteronômio 33? Porque Deus daria para a gente um vislumbre do que está por vir. Acho que, em primeiro lugar, Deus revela o futuro para nos dar esperança. Você vê que ele tem um plano, que esse plano inclui a vitória final do bem sobre o mal, nos encoraja a perseverar em meio às dificuldades, a não desanimar diante das provações. É como se a gente tivesse um mapa que nos guia no meio da escuridão, mostrando o caminho para a luz. Perfeito. A profecia de Deuteronômio 33 nos dá a certeza de que, apesar dos desafios do presente, o futuro é promissor. Deus está no controle e ele cumprirá suas promessas. Que mensagem poderosa. É como se a gente tivesse recebido um presente, um vislumbre da glória que nos aguarda. Mas agora que chegamos ao fim da nossa análise de Deuteronômio 33, qual a mensagem principal que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Acho que a mensagem principal é que Deuteronômio 33 não é só um capítulo histórico, mas uma profecia poderosa que revela o plano de Deus para o futuro. E essa profecia nos desafia a viver o presente com esperança, com a certeza de que Deus está no controle e que ele vai cumprir as suas promessas. Que lindo. E para os nossos ouvintes que desejam se aprofundar mais nesse tema, que dica você daria? Eu diria, leiam Deuteronômio 33, com atenção, com o coração aberto para ouvir a voz de Deus, busquem a orientação do Espírito Santo, meditem nas palavras de Moisés e deixem que essa profecia transforme a vida de vocês. Ótima dica. E não se esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar na mensagem de esperança de Deuteronômio 33. E para continuar se aprofundando na palavra de Deus, assinem o canal Fé em Letras e fiquem ligados nos próximos episódios. Até a próxima!